Olá, bem-vindos ao canal. Esta é a nossa segunda aula sobre estatística. Na primeira aula, nós vimos o que é estatística, como ela surgiu, quais são as variáveis que a gente usa em estatística. Nós vimos também como usar o universo estatístico ou uma amostra. Nessa aula, nós vamos tratar sobre a distribuição de frequências. Então, vamos à aula. A distribuição de frequência é um agrupamento de dados em classe, de tal forma que contabilizamos o número de ocorrências em cada classe. Quando o conjunto de informações consiste em um grande número de dados, indica-se alocá-los numa tabela de frequência, ou simplesmente tabela. Os dados nessa tabela são divididos em classes pré-estabelecidas, anotando-se a frequência de cada classe. Quando vamos iniciar uma pesquisa, a gente já vai levar um questionáriozinho pronto com aquelas classes ou com aquelas variáveis que a gente precisa obter as informações. Então, nesse caso, a distribuição de frequência consiste em nós anotarmos cada vez que aquela variável ou que aquele objeto da pesquisa foi citado. Aqui tem um exemplo que eu tirei do livro Matemática, Aula por Aula, de Benigno e Xavier. Neste exemplo, o conjunto de torcedores seja 80 mil, dentre os quais 40 mil são flamenguistas, 20 mil corintianos, 12 mil atleticanos e 8 mil gremistas. O número de ocorrências de uma determinada classe recebe o nome de frequência absoluta. O objetivo é apresentar os dados de maneira mais concisa e que nos permitam extrair informação sobre o seu comportamento. Podemos, por exemplo, resumir o valor atribuído à variável torcedor, utilizando a frequência absoluta, que nós vamos chamar de FA, ou simplesmente frequência, que corresponde à quantidade de vezes que cada valor foi citado. Então, em um universo de 80 mil pessoas, 40 mil foram identificadas como flamenguistas. Então, a frequência absoluta, nesse caso, é exatamente os 40 mil flamenguistas, os 20 mil corintianos e assim por diante. Nessa tabela, nós vamos colocar a frequência absoluta. Já está a primeira aí alocada para vocês. Então, como vimos no anunciado, a frequência absoluta é meramente a quantidade de vezes que uma classe foi citada. Como aqui na tabela já tem os flamenguistas, foram 40 mil, vamos colocar os corintianos, na frequência absoluta dos corintianos, 20 mil. A frequência absoluta dos atleticanos, 12 mil. E a dos gremistas, 8 mil pessoas se identificaram como gremista. Então, a somatória de todas essas frequências absolutas totalizam 80 mil, que foi a quantidade de pessoas entrevistadas. Então, a frequência absoluta é muito simples você alocar ela na tabela. É só pegar os valores que foram citados na sua pesquisa. Então, só para não esquecer, a frequência absoluta, o nosso FA, é o número de observações correspondente a cada classe. A frequência absoluta é geralmente chamada apenas de frequência. Nos nossos exemplos, nós vamos citar como frequência absoluta, porque depois nós vamos ter a frequência relativa, as frequências acumuladas. Então, a gente vai colocar uma siglazinha, tá? FA para frequência absoluta, certo? Para comparar a participação de cada um desses valores em relação ao todo, podemos utilizar a frequência relativa. Essa frequência relativa nós vamos identificar por FR. Gente, essa sigla FA, FR, dependendo do professor, eles colocam outras letras, até mesmo nos livros vem outras letras, né? Vem só F, vem o FI, mas isso não quer dizer que é errado usarmos frequência relativa como FR ou frequência absoluta como FA. Como eu costumo dizer aos meus alunos, a letra que está representando em uma determinada equação ou em determinada fórmula, ela não importa. O importante é você saber qual é a função dela naquela fórmula, certo? Então, continuando aqui. A frequência relativa, que corresponde à razão entre a frequência absoluta, que é o nosso FA, e a quantidade total de observação. Então, é dessa maneira que nós encontramos a frequência relativa. Então, recapitulando, na frequência absoluta, basta a gente pegar quantas vezes determinada classe foi citada,
e colocar na tabela. Já a frequência relativa, o nosso FR, necessita que calculamos a razão entre a frequência absoluta e o total de observação. Quando fala em quantidade total, nós costumamos representar pelo N, que nada mais é do que o total de entrevistados. Nesse caso, neste nosso exemplo, foram 80 mil. Então, olha só a formulazinha para a gente calcular a frequência relativa. Na fórmula, nós temos o FR, que é a frequência relativa que estamos procurando, ela será igual à frequência absoluta dividido pela quantidade total de observações, multiplicado por 100. Ou seja, quando a gente multiplica essa razão por 100, nós vamos ter lá a taxa percentual, vamos ter a porcentagem. Vamos fazer esse primeiro cálculo aí, usando essa formulazinha, para acharmos a frequência relativa referente à classe flamenguista. Então, vamos colocar aqui, a frequência relativa será igual à frequência absoluta da classe flamenguista, que é 40 mil, dividido pelo nosso N, ou seja, pela quantidade total de observações, né, que é 8 mil. E multiplicarmos isso por 100. Perfeito. Note que na nossa fração, o nosso numerador tem 4 zeros e o nosso denominador também tem 4 zeros. Então, a gente pode simplesmente eliminá-los para facilitar o nosso cálculo. Então, a nossa frequência relativa será igual a 4/8 vezes 100. Simplificando por 4 essa fração, nós vamos ficar com FR igual a 1/2, ou 0,5, né, se quiser, vezes 100. Ora, essa multiplicação nos dará a resposta de 50%. Então, é só fazer esse cálculozinho usando essa fórmula que você vai conseguir achar a frequência relativa de todos os outros valores da classe corintiano, da classe gremista, da classe atleticano, certo? É só fazer esse cálculozinho aqui. Aqui está o exemplo que acabei de fazer. Frequência relativa de flamenguistas que deu 50%. Bom, aqui nós já temos a nossa tabela, então, toda preenchida de acordo com a frequência absoluta. Vamos colocar aqui a nossa frequência relativa, que acabei de fazer, né, no exemplo. E agora eu peço que você pause o vídeo e tente fazer a frequência relativa dos outros 3 times, ok? Se você achou para os corintianos 25%, você conseguiu então fazer o cálculo da frequência relativa usando a fórmula. Depois, para os atleticanos, 15%, para os gremistas, 10%, um total de 100%. Muito bom. Agora nós queremos calcular a frequência absoluta acumulada, que nós vamos chamar de FA. É o total acumulado, ou seja, a soma da primeira frequência absoluta acumulada com a segunda frequência absoluta. Aí você diz assim agora, Wagner, não entendi nada. Vou colocar uma formulazinha para ver se melhora o entendimento. Então temos aqui a fórmula. FAA, frequência absoluta acumulada, será igual à primeira frequência absoluta acumulada mais a segunda frequência acumulada. Ainda ficou sem entender? Então vamos ver na tabela como é que fica. Observe que nessa tabela nós acrescentamos 2 colunas, uma para a frequência absoluta acumulada e outra para a frequência acumulada relativa. Vamos tratar apenas da frequência absoluta acumulada por enquanto. Então, como aqui no contexto diz que nós pegamos a primeira frequência absoluta acumulada e somamos com a segunda frequência absoluta, então, nesse caso, nós não temos a primeira. O que vamos fazer? Nós vamos repetir a frequência absoluta na frequência acumulada absoluta. Ou seja, nós vamos pegar esse 40 e colocar aqui. 40 mil, né? Pronto. Essa agora será a nossa primeira frequência absoluta acumulada. Como que a gente faz para achar outra? Bom, nós vamos pegar esse 40 mil, que é a primeira frequência absoluta acumulada, e vamos somar com a segunda 20 mil. Então, fazendo essa soma, nós vamos ter 60 mil, perfeito? E para calcular o próximo, nós vamos pegar os 60 mil e vamos somar os 12 mil. Ou seja, teremos 72 mil. E o próximo, basta você pegar os 72 mil e de novo somar com a frequência absoluta. Então, nós vamos ter 80 mil. E para fazer o total, não precisa, porque aqui
80 mil já é o total, então nós já atingimos. Nesse caso, fazemos apenas uma marcação. Legal, né? Então, quando ele fala pegar a primeira frequência absoluta acumulada, nada mais é do que a repetição da frequência absoluta, no caso 40 mil. Somar com a segunda frequência absoluta, nada mais é do que a segunda classe aqui, certo? Espero que tenha entendido. Vamos mais à frente para fazer a frequência acumulada relativa. A frequência acumulada relativa, ou FAR, é o total acumulado, ou seja, a soma, de todas as classes anterior até a classe atual. Essas classes podem ser a frequência acumulada absoluta, o FAR, a frequência acumulada relativa ou frequência acumulada percentual. Tá? Então, como é que a gente faz esse cálculo? Bom, vou mostrar aqui de novo para vocês uma formulazinha que vai nos auxiliar. Observe aqui na fórmula. A nossa frequência acumulada relativa será igual à frequência acumulada relativa mais a frequência relativa. Ah, Wagner, então vai ser o mesmo esquema que nós fizemos para a frequência absoluta acumulada? Exatamente isso. Vai ser do mesmo jeitinho. Observe. Nós vamos então colocar a nossa primeira frequência acumulada relativa. Nesse caso, 50%. A partir daqui é que a gente vai fazer o que fala lá na fórmula. Então, nós vamos pegar a primeira frequência acumulada relativa e vamos somar com a segunda frequência relativa. Então, isso nos dará 75%. O próximo, vamos pegar o 75% e vamos somar com 15%. Nesse caso, vamos ter 90%. E o próximo? Vamos pegar o 90% e vamos somar com 10%. E teremos 100%. E aí, na parte de baixo, não precisa colocar porque já atingimos 100%. Então, meus queridos alunos, veja o quanto é fácil calcular frequência absoluta acumulada, a frequência relativa e a frequência acumulada relativa. Então, para finalizar essa aula, eu deixo esse exercício para vocês. Monte a sua tabela colocando os valores da frequência absoluta acumulada, a frequência relativa e a frequência acumulada relativa. Na próxima aula, eu trago a resposta. E não esqueça de dar o seu like nesse vídeo.